Então nós vamos falar hoje sobre cidadania celestial. A gente finalizou a semana passada a respeito do reino, né? A gente fez uma série sobre o reino, e a última mensagem da série sobre o reino foi cidadãos do reino. Cidadãos, tá? Cidadãos do reino. E hoje nós iniciaremos uma rápida série também sobre cidadania celestial. E hoje nós vamos falar sobre o tema: a obediência traz a ordem. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e... a obediência traz a ordem. Então nós precisamos entender que uma coisa precede a outra, e na maioria das vezes a gente quer uma coisa sem fazer a outra, e isso acaba virando um conflito, e a gente não vive o que poderíamos viver, e colocamos um monte de interrogação na nossa cabeça, e colocamos a nossa fé em xeque, e não desfrutamos de tudo aquilo que o reino nos disponibiliza. Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, e a gente vai afunilando isso nas próximas reuniões. E como a gente já vem falando, já vem ensinando, da mesma forma com que o pecado ele desconfigurou o mundo e toda a criação, o reino de Deus vem colocando todas as coisas no devido lugar. Amém? Vocês lembram da gente ter falado sobre isso? Muitas vezes. Eu tenho sido até redundante, que é para a gente não esquecer do que a gente está falando. Todo homem, toda mulher que através de um novo nascimento foi feito cidadão desse reino, está submetido a um processo de maturidade, que o permite viver o milagre da reconciliação. Nasci de novo, estou submetido ao reino de Deus, e quando eu estou no reino de Deus, eu sou submetido a um processo de maturidade, que me permite viver o milagre da reconciliação. É quando eu começo a experimentar Deus colocando todas as coisas da minha vida no lugar, onde todas as coisas que estão fora do lugar voltam para o seu devido lugar. Esse processo de maturidade ele é contínuo, e ele será completo com a volta de Jesus e com o estabelecimento pleno do seu reino. Então a gente está num processo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento espiritual, e esse é um processo contínuo. E quando é que ele acaba? Ele só acaba quando Jesus vir e Jesus implantar definitivamente e plenamente o seu reino. E por que enquanto Jesus não vir, esse processo é contínuo? Porque nós ainda estamos submetidos a uma natureza pecaminosa. Então existe uma guerra entre a carne e o espírito, aonde esse processo precisa ser contínuo. E o dia que a gente parar de lutar, e o dia que a gente parar de crescer espiritualmente, o pecado toma conta e nos faz voltar. Então não existe estabilidade no mundo espiritual. Ou a gente está crescendo em Deus, ou a gente está regredindo, ou a gente está crescendo na fé, ou estamos apostatando da fé, porque tanto o processo de crescimento em Deus é processo, é degraus, o processo também de apostasia não é de um dia para a noite, são passos que a gente vai dando para trás até a gente apostatar da fé, de fato. Então, enquanto Jesus não volta, nós podemos experimentar esse milagre da reconciliação por meio do quê? Por meio da obediência. Fale comigo, obediência. Então, enquanto Jesus não volta, podemos experimentar esse milagre da reconciliação por meio da obediência às leis de Deus e do seu reino. Ok, estou submetido a um reino, e esse reino tem leis. Assim como em todo reino, no reino de Deus há direitos e deveres. Então, quando eu falo que a nossa vida volta para o lugar, e que todas as coisas que estavam desconfiguradas voltam em um processo de reconciliação, eu estou falando a respeito dos nossos direitos como cidadãos do reino, porque quem de fato faz parte desse reino, a sua vida, ela é reconfigurada, reconciliada, e ela volta para o lugar. Mas o que nós precisamos entender é que também existem deveres, e para se desfrutar dos direitos, é preciso se submeter aos deveres, e é aqui que a maioria das pessoas falham. Elas ficam reivindicando algumas coisas de Deus, e Deus está falando simples: se você de fato é cidadão, você precisa cumprir com os seus deveres, e aí você está apto a desfrutar dos seus direitos. Está dando para entender? Estou tentando ser bem didático. As leis de Deus, então, acabam sendo mais importantes do que a gente imaginava. Então as leis de Deus agora passam a ser
um pressuposto para que eu esteja apto a experimentar o que é meu direito como cidadão do reino. Então tudo aquilo que nós nomeamos de bênção, tudo aquilo que nós buscamos e tudo aquilo que o nosso coração anseia, as vitórias e etc., tudo isso está atrelado necessariamente a uma vida como cidadão do reino. E eu só sou cidadão do reino se antes de desfrutar dos direitos, eu estou me submetendo aos deveres. Deu para entender? Diga amém. Diga sim. Logo então, esse processo de amadurecimento cristão se dá em ser convencido e guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus. As leis de Deus estão aonde? As leis de Deus estão estabelecidas de forma explícita em sua palavra. A Bíblia Sagrada, as Escrituras. Então, uma vez que eu entendo que as leis estão lá e que eu preciso entender o que é a lei, e eu preciso me submeter a esses deveres para que eu possa desfrutar dos meus direitos, esse processo de amadurecimento então se dá em ser guiado, convencido e direcionado pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. É por isso que Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água é a palavra, aquela que nos lava e nos limpa e nos purifica. O Espírito é aquele que nos guia, que nos direciona, que nos encoraja, que nos potencializa para fazer aquilo que não conseguimos carnalmente falando. Então, hoje nós precisamos entender que é a obediência que traz a ordem. Então a gente já falou sobre isso aqui, cara, qual é a parte da sua vida que está fora de ordem? Então eu tenho certeza de uma coisa: aquilo na sua vida que está fora de ordem está correlacionado a um dos deveres que você deixou de cumprir como cidadão do reino. Alguma das leis, e todas as vezes que leis são desobedecidas, o caos acontece, isso no mundo físico, metafísico e também no mundo espiritual. Então, cara, como que eu coloco em ordem algo da minha vida? Eu preciso observar a lei do Senhor e começar a praticar essa lei, amar essa lei, meditar nessa lei, automaticamente guiado pelo Espírito Santo, a mudanças necessárias dentro dos meus deveres, e então estarei apto a desfrutar dos meus direitos como cidadão do reino de Deus. Está comigo? Diz amém? E aí nós vamos falar sobre alguns pontos em que a obediência traz a ordem. A gente não consegue falar todos, mas eu separei alguns aqui importantes, porque eles estão diretamente ligados à queda no livro do Gênesis. A gente já teve uma pregação só sobre isso aqui, que eu falei sobre a queda e a revelação da redenção, e a gente estudou o livro do Gênesis capítulo 3. E o capítulo 3 do Gênesis mostra que quando o pecado entra, algumas coisas começam a sair do lugar. E o reino, ele vem exatamente colocar essas coisas de volta no lugar. Então a vontade plena de Deus é sim de nos abençoar. O problema é que não há atalho para as bênçãos de Deus. Não há 3 passos para descobrir as bênçãos de Deus. É obediência. Simples assim. O que desconfigurou a vida do homem foi a desobediência. E o que pode reconfigurar é a obediência. Pronto, simples assim, não precisa de teologia, exegese, hermenêutica, não precisamos aqui de um seminário teológico para entender isso. Lê a palavra de Deus, entenda o que Deus está querendo falar com você, seja convencido pelo Espírito Santo, guiado por Ele a mudar, e então você vai ver a sua vida começar a entrar nos eixos. E ninguém fica de fora disso. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do que tem mais tempo de crente ao que entrou hoje, todos nós estamos dentro desse mesmo veredito: onde há obediência, há ordem. Então vamos falar um pouquinho sobre os pontos em que a obediência traz a ordem. E aí a gente já vai ler alguns textos, e aí eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, no gatilho. Em primeiro lugar, no livro do Gênesis 3, a gente vai fazer algumas leituras do Gênesis 3, e simultaneamente a gente vai ler outros textos também. E se os meninos conseguirem projetar, melhor. Então o primeiro texto que a gente vai ler, Gênesis capítulo 3, o versículo 7, nós vamos ler a parte A desse versículo. Gênesis capítulo 3,
Versículo 7, parte A do versículo. Aqui foi logo após quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram. O Senhor vai chegando. Eles percebem que o Senhor está chegando. Versículo 7, parte A diz: e os olhos de ambos foram abertos. E os olhos de ambos foram abertos. E eles souberam que estavam nus. A gente já falou sobre isso. Quer dizer que eles estavam com os olhos fechados e os olhos abriram, gente? Não. Quer dizer que eles não tinham um olhar malicioso e carnal, e que o olhar deles era um olhar tão somente espiritual, e que a perspectiva deles era uma perspectiva celestial. Então a primeira coisa que a obediência traz ordem, ela traz ordem a uma perspectiva celestial. Nós falamos em uma das últimas ministrações a respeito da esperança, que ela é gerada através do trono, né? E isso está falando de uma perspectiva. Quando Jesus fala para João: sobe e vem ver, daqui de cima, mude sua perspectiva. Então o grande problema do ser humano é que ele é facilmente enganado por aquilo que o olho carnal dele e malicioso consegue enxergar. Sabe, é por isso que a gente murmura, é por isso que a gente desanima, é por isso que a gente perde a esperança. É por conta do nosso olhar, é por conta da nossa perspectiva no olhar. Só para você ter uma ideia, a maior parte dos problemas que nós temos está correlacionado ao olhar, a esse olhar malicioso. Orgulho, vaidade, inveja, desânimo, falta de esperança, tantos outros pecados, eles surgem da atitude de olhar demasiadamente para si mesmo e para os outros. Adão e Eva não tinham olhar para ficar olhando um para o outro. Por que eles não haviam percebido que eles estavam nus, sendo que eles estavam nus desde sempre? Porque o olhar deles era para Deus e tão somente para Deus. Mas a queda tirou o olhar deles de Deus e colocou o olhar em si mesmo e no próximo. Aí começou a vir os grandes problemas a partir de um olhar com uma perspectiva mundana. Mas olha só o que Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor de Hebreus, que eu acredito ser Paulo, disse: olhando para Jesus, olhando para quem? Para quem? Olhando para Jesus, quem? O autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo está falando: ei, vocês que fazem parte do reino celestial, vocês precisam olhar para Jesus, vocês precisam mudar a perspectiva do olhar de vocês, vocês precisam olhar numa perspectiva celestial, porque o olhar carnal e mundano está levando vocês a grandes pecados, e isso está trazendo desconfiguração na vida de vocês. É exatamente isso. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus e os seus ensinamentos, nós começamos a enxergar em uma perspectiva celestial. A palavra, toda ela, está nos direcionando a mudar de perspectiva, a olhar como cidadãos do céu, a olhar como pessoas que não são daqui, a olhar como pessoas que não fazem parte dessa cultura. A gente falou sobre isso em uma das ministrações também atrás. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Se é louvável, se é de boa fama, nisso pensai. Então a Bíblia está toda nos direcionando a mudar de perspectiva. E eu cheguei a dizer, às vezes nós temos que desligar a televisão. Às vezes nós temos que desinstalar o Instagram. Às vezes nós precisamos cancelar algumas amizades. Pessoas que estão colocando a nossa perspectiva diferente das perspectivas do céu. A pessoa que está trazendo tristeza ao nosso coração. Sabe,
É tempo de olharmos para Jesus. É tempo de olharmos para Jesus. Quem é Jesus? Aquele que foi para a cruz. A alegria dele em cumprir o seu propósito levou ele para a cruz. E ele pagou o seu preço, ele cumpriu sua missão. E hoje ele está sentado no trono, à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Jesus. Pense nas coisas que são do alto. João, você está aí triste, na ilha de Pátmos, sofrendo, a igreja perseguida, sofrendo. Vem, sobe aqui, vem ver. Existe algo diferente do que os seus olhos carnais estão vendo. É tempo de olhar com os olhos espirituais. É tempo de enxergar com a perspectiva celestial. E isso não tem a ver com espiritualidade apenas. Isso tem a ver com obediência. Porque a Bíblia fala que a gente tem que orar, mas a gente não ora. E por que a gente não ora? Porque a gente é desobediente. A Bíblia fala que nós temos que nos aprofundar na leitura da palavra e guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra ele, mas a gente não lê. Por que a gente não lê? Porque a gente é desobediente. E a gente é desobediente e colhe as consequências da desobediência. A minha vida está uma desordem. A obediência traz a ordem. Pastor Léo, eu não sou muito bom para ler. Gente, tem a Bíblia hoje do jeito que você quiser, em braille, tem a Bíblia hoje em áudio, tem a Bíblia hoje, eu estava vendo uns vídeos no YouTube que eles fizeram com inteligência artificial, com animação, com desenho assim, para você ler os livros da Bíblia. Está lá, Daniel, de uma maneira que você nunca viu, aí vai contando a história de Daniel e a ilustração, porque tem gente que tem dificuldade de concentração, né? E deixa eu te falar, não use os seus problemas como uma desculpa para você desobedecer a Deus. Eu entendo, e existem muitas doenças que foram descobertas nos últimos tempos, principalmente no quesito emocional, né? Nós temos muitas, mas tem muita gente que está usando essas coisas como desculpa para não obedecer a Deus, e essas coisas são inegociáveis. Qual foi a última vez que você orou? De verdade mesmo. Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia? Existe uma diferença entre ler a Bíblia, como se lê qualquer livro, como se lê uma revista, e estudar a Bíblia. E falar, cara, eu quero ouvir Deus falar comigo. É você terminar uma leitura e falar, eu preciso mudar isso, eu senti, Deus falou comigo. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Então você percebe que às vezes o problema não é porque Deus está com os ouvidos fechados, não é porque Deus encolheu a sua mão. Talvez nós é que não estamos fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer, e aí nós queremos fazer parte de um reino, usufruir dos benefícios desse reino, mas não queremos nos submeter aos deveres, às regras e às leis desse reino. É no mínimo estranho. Você concorda comigo? Não faz sentido nenhum. Sou pai de família, os meus filhos que moram comigo, eles são submetidos às suas regras, aos seus deveres. E se algum dia você falar, pai, não quero te obedecer mais não, e eu faço o que eu quero aqui, eu falo, então, tchau, obrigado. Pode pagar seu aluguel, pode comprar sua comida, pode ter sua própria casa, e na sua própria casa você faz suas regras. Não é assim que funciona. Vamos supor que eu traga alguém para morar dentro da minha casa. Alguém que precisa de uma moradia, eu trago. E essa pessoa chega dentro da minha casa e fala, eu faço o que eu quero, eu durmo na hora que eu quero, eu durmo onde eu quiser, fala, filhão, tchau, faz sentido. Mas nós não, nós queremos estar na casa de Deus, no reino de Deus, desfrutando dos benefícios do reino de Deus, e fazendo tudo do jeito que a gente quer. E quando Ele fala, faz isso, nossa, mas é difícil demais ser crente. Difícil é viver uma vida hipócrita igual a gente vive, de mentira, de máscaras, de fazer de conta. A gente está enganando quem? A gente está enganando a gente, mais ninguém, porque a Deus a gente não engana. O outro não, ninguém. Sabe, a gente precisa entender que quando a gente começa a obedecer a Deus, a meditar na sua palavra, a ter tempo de oração, a meditar nas letras das canções que nós ouvimos e fazer daquele momento uma adoração, a nossa perspectiva muda.
E não importa o que eu vejo no jornal, e não importa o que eu vejo no Instagram, e não importa o que eu vejo na minha vizinhança, e não importa o que falam para mim, a minha visão ela consegue atingir um nível muito mais alto do que esse mundo consegue me contagiar. Eu estou acima. Eu estou acima. Eu estou num outro degrau, eu estou num outro patamar. É aquilo que Jesus disse para João: João, sobe aqui, que daí de baixo o trem está feio, mas daqui de cima você vai ver algo que está acima de todas as coisas. Existe um reino. Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira coisa que a gente pode entender que o pecado trouxe uma desordem foi na perspectiva. E o que o reino vem trazer de volta para o lugar é a perspectiva, através da obediência. Uma outra coisa, ele traz um senso de responsabilidade. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, no versículo 12 agora. O versículo 12. O Senhor chega e fala assim: gente, o que aconteceu? Vocês estão fugindo por quê? Escondendo? O que é? O Senhor já sabia o que tinha acontecido, é óbvio. Mas ele queria conversar, ele não queria... Ele queria entender, ele queria dar a oportunidade para que o homem e a mulher reconhecessem seu erro, assumissem sua responsabilidade. Mas foi a primeira coisa que eles não fizeram. Por quê? Porque eles estavam corrompidos pelo vírus do pecado. E uma coisa de quem vive nesse mundo carnal e que está desconfigurado na sua vida, é porque ele tem dificuldade de assumir responsabilidades. Ele coloca a culpa em tudo e em todos, para justificar o fracasso que é sua própria vida. Ah, eu sou assim porque... Ah, eu não sou crente bom porque... Ah, eu não oro. Aí eu acabei de falar sobre oração e jejum e leitura de Bíblia. Alguém fala: não, mas eu não oro porque eu não leio a Bíblia. E aí a gente tem um monte de justificativa que para Deus não é cabível, porque foi Ele que te fez, Ele te conhece melhor do que você, e Ele sabe que tudo que Ele te pediu para fazer é totalmente possível. Você não faz porque você não quer. Gênesis 3,12, olha só. E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo. Olha como ele começa a falar. Cara, eu fico pensando assim, como que o pecado trouxe audácia para o homem. Como que se fala assim com Deus, né? Deus chega e fala: gente, ele fala, a mulher que tu me deste para estar comigo. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu estava aqui de boa. Mas o Senhor foi pôr essa mulher na minha vida. Se tem alguém que não pode faltar responsabilidade, se chama homem. E tem homem colocando a responsabilidade das suas mazelas na mulher. Todos aqui eram responsáveis, é óbvio, porque cada um precisa cuidar da sua própria vida espiritual e da sua própria vida com Deus. Mas a responsabilidade de zelar por aquilo que estava no jardim era de Adão. Deus falou para Adão: Adão, desse fruto não coma. Deus não falou para Eva, porque a Eva nem tinha sido criada ainda quando ele falou isso para Adão. Depois é que ele criou Eva. Então Adão falhou em transmitir a mensagem, Adão falhou em liderar Eva, Adão falhou em extrair o que havia de melhor da vida dela. E se ela falhou, é porque Adão falhou como líder, falhou como marido, falhou como companheiro, falhou como mentor, falhou como discipulador. E aí ele diz: a mulher, ela me deu a árvore e eu comi. E o bom final da frase, né? Ela me deu e eu comi. Ou seja, até na justificativa ele termina a frase se entregando: poxa, mas você comeu? Se ela tivesse colocado na sua mão, se tivesse jogado fora, estava tudo certo, mas você comeu. E o Senhor Deus disse à mulher: mulher, o que é isso que tu fizeste? Você comeu, deu para o homem comer, como é que é isso? Aí a mulher disse: a serpente que me enganou. Aí eu comi. Nenhum dos dois assumiu a responsabilidade, e a culpa ficou toda, no final das contas, para a serpente. E muitas vezes a gente está colocando a culpa das nossas mazelas no diabo, e o diabo está só fazendo o papel dele. Ele vai tentar, ele vai colocar o prato, mas quem come é a gente. Ele vai colocar a porta, mas quem abre a porta somos nós.
Ele não nos obriga a fazer exatamente nada. Se você fez, é porque você quis. E se você não fez, é porque não quis. Você entende isso? O nome disso é responsabilidade. Muita gente hoje não sabe o que é isso. Os maiores problemas que a humanidade enfrenta está relacionado à falta de posicionamento. A falta de posicionamento quase sempre está ligada à falta de responsabilização. Sempre que há responsabilização, há ação e há mudança. Eu gosto de Elias. Por que Elias? Porque Elias foi um dos poucos profetas que se levantou de maneira responsável diante de uma situação difícil. Lê a história de Elias. Um tesbita, não sei o que, da cidadezinha, levantou, foi lá e fez. Não tem lá assim, o profeta foi na casa do Elias e apontou o dedo no nariz dele e disse: Elias, levante, porque eu estou te levantando para fazer a diferença nessa geração. Não existe isso. Quem falou para Elias que ele tinha que levantar, ir lá e falar com Acabe que não ia chover? Ninguém. E por que Elias fez o que fez? Senso de responsabilidade. Então vamos lá, Deus está te dando autoridade, Deus está te abençoando, Deus está te dando o poder do Espírito, mas é necessário que você se levante, e para que você se levante é necessário você ter antes responsabilidade, é necessário você olhar para as coisas que estão fora do lugar e dizer: eu preciso me levantar, eu preciso tomar decisões, eu preciso valorizar o que Deus tem me dado, e eu preciso resolver essa situação. Elias se levanta, vai lá no Acabe e fala assim: Acabe, vim só dizer o seguinte, que não vai chover mais. Vocês estão adorando aí o Deus que você está falando que é o Deus da fertilidade. Não tem Deus da fertilidade, só tem um Deus, e o Deus que manda chuva é o Deus de Israel, e não vai chover, só para vocês saberem que não tem outro Deus além do meu. O que aconteceu? Toda a terra, toda a nação teve que prostrar com o rosto no chão e dizer: só o Senhor é Deus. Porque um homem se levantou com responsabilidade. E aí eu queria te dar uma notícia: a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade é. Não, mas a culpa não. Enquanto você fica procurando culpado, você está só se afundando. Então deixe de procurar o culpado e assuma suas responsabilidades, porque é isso que o reino faz por nós. Ele devolve a nós a responsabilidade que havíamos perdido. Adão, um homem completamente responsável, agora começa a culpar a sua mulher, e agora a humanidade começa a transferir suas responsabilidades, porque é muito fácil dar desculpa. Mas diante de Deus, diante do Senhor, o Senhor que conhece todas as coisas, nenhuma das nossas desculpas vão funcionar, uma vez que Ele está nos dando tudo o que precisamos para nos levantar e para vencer. Uma coisa que a obediência traz de volta para o lugar é a responsabilidade. E se você ver a Bíblia, e se você ler a Bíblia, o tempo todo ela está te chamando para uma responsabilidade. O tempo todo. Se você ler a palavra, o tempo todo ali ela está te chamando para uma vida de responsabilidades. O tempo todo tem uma direção, uma palavra no imperativo, uma palavra direta, dizendo algo que você precisa fazer. E então, quando nós obedecemos, nós somos cobertos de algo que chamamos de senso de responsabilidade. Nesse tempo, Deus está nos chamando para uma vida de responsabilidades, e nós começaremos a ver a nossa vida voltar à ordem. Sabe, talvez onde há desordem é porque há falta de responsabilidade. Onde há desordem, talvez é porque você está colocando culpa. Porque o fulano fez isso, porque o ciclano fez isso, porque o beltrano foi assim, porque você não sabe de onde eu vim, não sabe o que fizeram comigo. A culpa não importa de quem é, a responsabilidade da sua vida ela é sua, e se você não se levantar e não fizer alguma coisa, você pode perder não só essa vida, mas também a vida eterna. O reino traz a nós de volta a responsabilidade. Um terceiro ponto, Gênesis 3,16, versículo 16. Versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis: a mulher, ele disse:
eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terá filhos. E aqui, daqui para frente, é algo que as mulheres têm, tipo assim, aversão, principalmente no tempo em que vivemos, que o feminismo está completamente aflorado. O texto termina dizendo: e o seu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. O pecado, ele desconfigurou o que nós entendemos como conceito familiar. E uma das primeiras coisas que o pecado atinge é a família. E a obediência, ele traz de volta ao lugar o conceito de família. E a gente precisa entender, poxa, mas qual é o conceito real de família? E como é que a obediência me leva a viver isso? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, olha o que diz o texto. Isso aqui é Paulo falando para a igreja de Éfeso, a respeito do conceito familiar. Efésios capítulo 5, versículo 22 a seguir, ele começa dizendo: esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Ele está falando o seguinte: mulheres, sejam em tudo submissas aos vossos maridos. O que é submissão? É estar sobre uma mesma missão, é comprar a missão do marido, é ser uma ajudadora, é ser uma auxiliadora, é estar junto numa mesma batalha, é você servir de apoio nas fragilidades do marido para que ele alcance, junto à família, alcance seus objetivos. É disso que o texto está falando no sentido de submissão, não de estar debaixo de um jugo. Esposas, submetam-se aos seus maridos. A obediência traz a ordem. Aí alguém lê isso aqui e fala: submeto nada, ele vai se ver comigo. É debaixo do meu pé se quiser. Porque lá em casa quem manda sou eu. Vai casar. Aí na casa do rapaz que vai casar, tá a mãe falando para ele assim: ó, meu filho, não deixa a mulher mandar em você não. Chega lá e mostra para ela quem manda. E lá na casa da mulher, tá os pais dizendo o seguinte: ó, deixa eu mandar em você não. Você já se posiciona no começo, senão você vai ver o que você vai viver no seu casamento. Quando casa, já entra os dois armados, pronto para briga. Vamos ver quem manda nessa parada aqui. Isso nunca foi casamento, gente, isso é briga mesmo. O nome disso é MMA. Casamento é outra coisa. No casamento a gente não entra para saber quem manda ou deixa de mandar. Ele está falando que a obediência traz de volta o conceito real familiar. Porque tantas famílias vivem tantos conflitos, tantas pessoas arrasadas, fracassadas e destruídas no leito familiar, porque não há obediência. Então o que é obediência? Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Só que aí, bem que não poderia ter isso aqui, mas tem, então nós homens também agora vamos entrar na correção. Continua dizendo: porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Ponto. Aí vem: maridos, fala assim, ai, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Como que o marido deve amar a esposa? E aí? Morre pela sua esposa? Melhor do que morrer pela sua esposa, viva por ela, viva para ela. E aí, por que entra o caos? Porque a mulher não quer submeter ao marido. Mas por que ela não quer submeter ao marido? Porque o marido não ama ela como Cristo ama a igreja. Então mulher nenhuma vai se submeter a um marido que não é espiritual.
E de toda forma, maridos terão dificuldades de amar mulheres que não são submissas e que não são espirituais. Então a desobediência traz o caos, o orgulho, as intrigas, as brigas, as feridas, as dores, e por fim os filhos são contagiados e começarão as suas famílias defasadas, e você sabe onde isso vai acabar. Em Cristo nós quebramos esse ciclo, em Cristo nós nos posicionamos e dizemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A obediência traz de volta o conceito familiar na sua integridade. Pastor Léo, então quer dizer que quem é o maior dentro de casa? Então vamos resolver esse problema. Quem que manda? Você sabe quem que manda? Alguém está dizendo, é a mulher. A resposta está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Nós estamos falando de autoridade. Então quem é a autoridade? A Bíblia está falando assim: olha, submeta-se ao marido, porque o marido é o cabeça, né? É a autoridade. Que autoridade é essa? Então vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. Quem é o cabeça do homem? Se o homem é a cabeça da mulher, existe um que é a cabeça do homem. A cabeça do homem é quem? Nós estamos falando de autoridade aqui, tá bom? Aí o versículo termina dizendo: e a cabeça da mulher era o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Aqui o que esse texto está querendo dizer é que não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém, que todos eles estão ali para cumprir a sua missão, que o homem sim tem o papel de líder, de liderança, e que a mulher tem sim o papel de ajudadora, mas que a autoridade que está sobre o homem só está sobre o homem porque veio de Cristo, e que a autoridade da mulher é a mesma que veio do homem e que veio de Cristo, e de Cristo porque veio de Deus. Então qual é a autoridade que a mulher tem? Não é nem a mesma, não é a autoridade do homem que a mulher tem. A mulher tem a autoridade de Deus também, porque essa autoridade é de Deus que está descendo. Vocês estão me entendendo? Então eu preciso olhar para minha esposa e entender: essa mulher também carrega a autoridade de Deus sobre a vida dela, e ela não vai se submeter a um homem carnal, ela não vai se submeter a um homem irresponsável, a um homem não regenerado. Da mesma forma, a mulher tem que olhar para o homem e falar: a autoridade desse homem é do Senhor. Mas homem nenhum vai amar uma esposa como deveria amar, se tem uma esposa carnal, rebelde, cheia de intriga, cheia de problema. Então qual é o segredo de tudo? Se submeter à autoridade que é o Senhor. Cara, qual é o seu papel? Faça ele bem feito no Senhor. Ame essa sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, se submeta ao seu esposo como você submete a Cristo. E quando nós obedecemos, a obediência traz ordem. Se o seu casamento está em desordem, você precisa obedecer para desfrutar da ordem que os céus podem trazer sobre a sua casa e sobre a sua família. No reino, todos em obediência e submissão estão debaixo de uma mesma autoridade. Outro dia a gente fala sobre isso, mas nem eu que sou pastor de vocês tenho uma autoridade diferente daquela que está sobre vocês. Eu tenho uma responsabilidade a mais, que é de ensinar o evangelho para vocês. Mas aquela história de não toquei no ungido não existe, porque todos são ungidos. E quando o texto fala de não tocar no ungido, não está falando de uma pessoa que é um líder espiritual intocável, que ninguém pode falar nada contra ele. Eu já falei isso inúmeras vezes. O dia que eu subir nesse púlpito e falar alguma coisa que não está na Bíblia, vocês não só podem, como devem me questionar. Pode fazer isso com respeito, pode fazer isso com carinho, mas não pode fazer isso passando pano, porque isso tem a ver com a vida da igreja. Então não tem essa de ungido não. Quem é ungido? Todos nós. Quem era ungido era só Jesus, o único ungido era Ele. Quando Ele morreu por nós, nós fazemos parte do seu reino, agora nós somos ungidos também. Então eu sou ungido e você também. Então não tem isso. Da mesma forma, no casamento, ninguém é maior ou melhor do que ninguém. E por fim, para a gente caminhar para o final, a obediência, ela traz equilíbrio quando nos relacionamos com os recursos.
ela coloca no lugar o nosso relacionamento com os recursos. E talvez hoje isso seja uma grande aula que a gente precisa aprender na nossa vida relacionada ao Senhor. Olha o que diz Gênesis 3,17. Gênesis 3,17. E a Adão ele disse, Deus falou um negócio para Eva, agora ele falou para Adão. E a Adão ele disse, porque tu escutaste a voz da tua mulher, responsabilidade, assume, e comeste da árvore, da qual eu te ordenei dizendo, tu não comerás delas. Ele nem falou isso para Eva, ele falou para o Adão, porque para o Adão ele tinha dado a ordem, para Eva ele não tinha dado. Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por sua causa. Aí ele fala, com sofrimento tu comerás delas todos os dias da sua vida. Está falando com sofrimento. Então o homem caído e o homem carnal, ele aprendeu a ter que sofrer para viver. Ele acha que se ele não estiver sofrendo, ele não está fazendo o que é certo, porque ele está na natureza, na perspectiva caída. Aí a gente vai para Mateus 6,33, como a gente também poderia ir para os Salmos, que diz, aos meus eu dou a eles enquanto dormem. Davi fala isso, porque Davi ele desfrutava de uma dimensão diferente. Mas vamos para Mateus 6,3, porque aqui quem falou foi o próprio Cristo. Mateus 6,33, na verdade o Mateus 6 ele é todo maravilhoso, mas o 33 aqui é legal e, enfim, depois você lê em casa porque vai fazer muito sentido. Jesus dizendo, mas buscai primeiro o quê? O trabalho? Mas buscai em primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele está falando no contexto aqui, dizendo o seguinte, olha, não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, fica tranquilo, porque o Pai que te conhece, Ele pode te dar todas essas coisas. Não é o corpo maior do que a vestimenta, não é a vida mais do que a comida, e ele começa a trazer uma série de confrontos. Ele termina dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual a diferença de um texto pelo outro? Num texto está dizendo, com sofrimento comerás, no outro, as coisas serão acrescentadas. Em um, eu estou me esforçando para poder desfrutar, no outro, eu estou desfrutando porque eu estou obedecendo um princípio, e a obediência traz a minha vida de volta para o lugar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, diz amém. E aí a gente vai entender que o recurso financeiro, ou qualquer outro tipo de recurso, não é o nosso objetivo, e sim a consequência. Não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo que não devemos trabalhar, não estou dizendo que não devemos ter planejamentos e objetivos financeiros dentro de recursos financeiros. O que eu estou dizendo é que no reino de Deus, quando eu obedeço o buscai em primeiro lugar o reino, Ele cumpre a promessa de que todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. Olha o que diz 1 Coríntios, novamente, 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, repita comigo, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No reino, a gente não faz para ganhar, a gente faz para glorificar o nome do rei que nós servimos, e a consequência disso é que as coisas vão correr atrás de nós. No reino nós fazemos com excelência, não pensando no salário do final do mês, nós fazemos com excelência para mostrar que uma das características do reino cujo qual nós fazemos parte é a excelência, e através dessa excelência seremos muito bem remunerados por aquilo que fazemos, e seremos bem sucedidos naquilo que fazemos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? No reino o recurso não é o objetivo principal, é a consequência de uma vida de obediência. E a Bíblia vai dizer, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer, faça não como para homens, faça como para Deus. Eu não sei o que você faz, faça como se estivesse fazendo para Deus.
Trabalhe tirando foto, tire foto como se você estivesse fazendo para Deus. Trabalhe fazendo calçado, faça calçado como se você estivesse fazendo para Deus, e não para o homem. Você trabalha em alguma empresa, sirva como se você estivesse servindo ao próprio Senhor, e ao próprio reino, porque isso não tem a ver com o que nós fazemos, isso tem a ver com quem somos, isso tem a ver com a nossa natureza, e aquilo que a gente faz denuncia a nossa natureza, e é por isso que o mundo fica meio perturbado, tem hora, mas o fulano não é crente? Era para ser, a gente não tem o que dizer. Alguém chega e questionou, mas e o fulano? Cara, não sei. Até onde eu sei, quem a gente está completamente relacionado com aquilo que a gente faz. Porque se eu digo ser uma coisa e faço outra, a obediência às leis de Deus traz a nossa vida para o lugar. Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida abençoada? Faça tudo que você faz como se fosse para o Senhor. Sirva as pessoas como se você estivesse servindo ao próprio Deus. A alegria do seu trabalho não seja no dinheiro que você está ganhando, mas que seja no reino que está sendo implantado através das suas ações e atitudes. E as consequências virão, porque a Bíblia chega a dizer que as coisas seguirão, acompanharão. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós temos que correr atrás das coisas, exceto no Gênesis, na natureza caída do homem. Você vai ter que cansar, você vai ter que se lascar, sofrimento. Mas Jesus vem e fala assim: olha, busca o reino de Deus, e eu vou acrescentar tudo aquilo que você precisa. Davi já vivia isso antes de Cristo. Davi falava assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Davi não vivia numa perspectiva humana. Você pode ler, e quando você lê os Salmos, por exemplo, talvez você não entenda a razão de ler os Salmos, mas Salmos vai revelar um homem, um humano que contemplava o reino, o trono, a grandeza de Deus, e ele vivia como tal. Davi nunca fez para Deus ou para as pessoas nada simples, ele sempre queria fazer o melhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe, não quer dizer que a gente não vai passar por desertos, não quer dizer que a gente não vai ter dias difíceis. Isso faz parte da formação de um caráter de um cristão. Jesus passou por deserto. Eu não estou aqui querendo pregar uma teologia da prosperidade, dizer se você fizer tudo perfeito, você vai ser rico sempre. Nem todo mundo vai ser rico. E eu vou falar que aquele irmãozinho que não foi rico, ele não foi crente, não estava no reino, muito mais do que nós, talvez. Não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando que aquilo que você precisa para cumprir seu propósito, a sua missão e o seu chamado nunca vai te faltar, se você obedecer às ordens, às leis e os parâmetros do reino de Deus. Pode não ter tudo que você quer, mas nunca vai te faltar o que de fato você precisa. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. É por isso que Ele está falando: não fica preocupado, não fica perturbado. Ele fala assim: pode um homem acrescentar um côvado à sua existência, à sua vida? Ele está dizendo: a sua preocupação vai aumentar a sua vida quantos dias? Vai melhorar o quê? Alguém que tem algum testemunho para contar? Fala: pastor, fiquei preocupado, perdi uma noite de sono e resolveu meus problemas. Acordei cedo, estava tudo resolvido. Se tiver, depois você me conta, porque aí nós vamos ter que orar, falar: Deus, a Bíblia está errada. Agora, eu já ouvi muitos testemunhos de alguém que descansou no Senhor, obedeceu suas leis e teve a sua vida tocada e transformada em lugares que ele não poderia fazer. Sabe, o reino de Deus, ele é feito de direitos e deveres. Muitas igrejas e muitos pastores estão pregando apenas os direitos. Deus é contigo, Deus vai te abençoar, existe uma porta aberta na sua frente, há um caminho no meio do deserto e todo mundo, uau! Sem obediência não dá. Sem obediência não dá, porque o que traz ordem ao caos
é a obediência. E hoje o chamado de Deus para nossas vidas é um chamado à obediência. Será que tem alguma área da sua vida que Deus está te cobrando alguma coisa, você está lutando, relutante, e Deus está dizendo hoje para nós o seguinte: quer que a sua vida entre nos eixos? É tempo de ouvir e é tempo de obedecer. É tempo de ouvir e é tempo de obedecer. Para desfrutar dos direitos do reino de Deus, é preciso se submeter aos deveres dele. Esse é o tempo de ser convencido e guiado pela palavra e pelo Espírito. Sabe, eu não tenho expectativa nenhuma de que as minhas palavras façam a diferença. Eu tenho total expectativa na Bíblia e no poder do Espírito Santo que há aqui entre nós e que habita no meio de nós. Aí sim nós seremos convencidos, aí sim nós seremos guiados. Já dizia o salmista sobre o homem bem-aventurado, sobre o homem feliz, sobre o homem pleno, porque o termo bem-aventurado é pleno, é o cara que está desfrutando do reino, é o cara que está com a vida dele assim, no lugar onde Deus quer que esteja. É o tempo de convergência, parece que as coisas estão fluindo. E aí o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Salmos, versículo 1, capítulo 1, verso 2. Número 1, verso 2. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dá para projetar o Salmo 1 aí? Salmo 1, fica de pé para a gente ler junto. Repita assim comigo: a obediência traz a ordem. Mais uma vez, a obediência traz a ordem. Nunca é tarde para obedecer, e nunca é tarde para viver a ordem de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero muito que você saia daqui hoje empolgado, motivado a colocar algumas coisas no lugar na sua vida, inspirado, guiado pelo Espírito para colocar algumas coisas no lugar, no devido lugar, e dizer aonde há obediência à ordem. Sai daqui pensando e falando sobre isso, aonde há obediência à ordem. Se está sem ordem é porque está faltando obediência. Então deixa aí para a palavra: Senhor, fala comigo, eu quero obedecer, porque eu quero desfrutar da ordem do seu reino e desfrutar de todos os benefícios desse ser. Salmo 1, dá para colocar no Salmo 1, verso 1, por favor. Está no verso 2, coloca o verso 1, isso. Vamos ler juntos? Aí você pode ir passando, assim que a gente for lendo, você põe o 2, o 3 até acabar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... abençoado com felicidade é... Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, as suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Acho que pode ficar só naquele lá. Volta lá. Tudo quanto realiza, é a Bíblia que está falando, sou eu. Está fazendo alguma coisa e não está prosperando? Dá uma cavadinha. Tem alguma desobediência à lei de Deus aí. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. É só cavar um pouquinho. Vai na palavra, dobra o joelho e fala: Espírito Santo, me mostra, me revela, eu quero obedecer. Não abra a Bíblia só querendo promessa, só querendo bênção. Não abra a Bíblia e fala: Senhor, dana comigo hoje, puxa minha orelha. Espírito Santo, eu quero que o Senhor puxe a minha orelha hoje. Tem coragem de fazer essa oração? Tem coragem? Ora e fala: Senhor, puxa minha orelha hoje. Por que é bom Ele puxar nossa orelha? Vai pro próximo versículo. Não é o que ocorre com os ímpios. Quem que é os ímpios? É aqueles que não estão no reino. É quem não faz vontade do Senhor, ou não desfruta do reino, ou nunca desfrutou, ou apostatou, ou está na desobediência. Não é assim que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Próximo.
Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Próximo. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Para nós é a bem-aventurança, para o ímpio é a destruição. E o que separa uma coisa com a outra? Obediência. E ponto final. Que a nossa oração seja: Espírito Santo, puxa minha orelha. E o Senhor vai falar: eu corrijo aqueles a quem eu amo. E se eu os corrijo é para não os perder. E se eu os corrijo é para continuar tendo-os em minha casa e em meu reino. Eu quero ser corrigido pelo Senhor e pela sua palavra. Eu quero ser corrigido pelo Senhor e pela sua palavra. Eu quero um tempo de obediência sobre a minha vida. Eu quero um tempo de obediência sobre a minha casa. Que esse seja um tempo de obediência sobre nós.